Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma curiosidade, né? O pastor Brandon Biggs, que previu o atentado contra o Trump no dia 14 de março deste ano. Então, lá no dia 14 de março, lembra quando teve aquele eclipse do Sol, que todo mundo ficou falando que é prenúncio do fim do mundo e coisa e tal? Esse cara foi num podcast e com outros pastores e visionários, ele é um profeta, ele é um visionário, faz previsões e coisa e tal, parece que já acertou um monte de coisa por aí, e ele descreveu o atentado contra o Trump. O que chama atenção nesse caso não é ele ter dito simplesmente, o Trump vai sofrer um atentado. Porque vamos combinar, isso não era uma coisa assim tão impossível de se imaginar, né? Que o Trump ia sofrer um atentado, vários candidatos a presidente americano já sofreram atentados, o Trump é muito visado, então assim, não seria nem muito uma coisa muito visionária, mas ele descreveu o atentado, a bala vai passar na orelha do Trump, por poucos centímetros não vai matar o Trump, coisa e tal. E ele previu mais coisa. Quer saber o que mais que ele previu também com essa história aqui? Vamos entender aqui. Essa notícia foi sugerida por Freedom Fighter 1984, Canguru Capitalista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quem é Brandon Biggs, o pastor que previu o assassinato do Trump? Mas antes da gente ver quem é o cara, deixa eu mostrar para vocês aqui o vídeo. Tá aqui, ó. O vídeo dele é esse vídeo aqui, ó, no canal Steve Cioccolanti e Discovery Ministers. É um canal justamente sobre pastores da igreja evangélica que tem o dom da premonição. O Cioccolanti é um deles, ele é um pastor, e ele convidou outros dois pastores, a Amanda Grace e o Brandon Biggs, para fazerem previsões sobre o que ia acontecer depois do eclipse solar, né? Vocês lembram, teve um eclipse solar lá em março, e muita gente assustada aqui nos Estados Unidos, porque foi o maior eclipse solar aqui nos Estados Unidos, né? E um dos maiores do mundo e coisa e tal. Então, assim, realmente impressionante a visão do eclipse, foi muito, muito bacana. A gente falou sobre isso, teve vídeo sobre isso também aqui no Ancapso na época, né? Só que o cara, nessa história, nesse podcast, olha só o que o cara fala aqui, né? Para quem quiser pegar o vídeo original dele, é só procurar isso daqui, ó. 3 profetas explicam os 3 eclipses solares americanos e coisa e tal, né? Os avisos para o dia 8 de abril. Foi no dia 8 de abril que foi o eclipse solar. Esse aqui foi no dia 14 de março. Foi antes do eclipse, eles avisando o que queria acontecer, né? Então, se você procurar aqui no minuto 11:05 do vídeo, tem isso daqui. Olha só o cara falando aqui. Up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this. Olha só o que ele falou, né? Eu vi um atentado contra a vida do Trump, né? E a bala passou pela orelha dele, tão perto da cabeça dele que derrubou o coisa de ouvido dele, o ponto de ouvido dele. Eu não sei se o Trump estava vestindo um ponto de ouvido ali naquele negócio, né? Mas realmente ninguém duvida que foi justamente na orelha direita, exatamente a mesma orelha que o Trump sofreu o atentado, né? E aí ele dizendo que o Trump depois caiu de joelhos. Olha só o que ele fala aqui, ó. This time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through. Então, o que ele falou? Que o Trump se ajoelhou ali no palco e na hora ele rezou para Jesus e coisa e tal, e aceitou Jesus de verdade, com muita força no coração e coisa e tal. E bom, a gente não sabe o que aconteceu quando o Trump ajoelhou ali no palco, né? Ele certamente estava assustado com o pessoal do serviço secreto e coisa e tal. Mas eu não sei não, hein? Isso é uma oportunidade para o Trump muito boa aí dele falar esse tipo de coisa, porque, né, vai ajudar ele muito na campanha no final das contas. Inclusive, diga-se de passagem, vocês sabem, vai haver a convenção republicana agora, essa semana, né? Que vai ser justamente a convenção republicana que vai decidir que o Trump é o candidato. Já está decidido, ele já tem todos os votos para ser o candidato, né? E o que está dizendo aqui o Colin Hugh é que o Trump jogou fora todo o discurso que ele tinha preparado, porque ele vai fazer um discurso totalmente diferente nessa convenção. Será que ele vai ir pelo lado religioso, pelo lado... Eu não duvido não, isso é uma coisa muito poderosa, né? Um valor
muito forte para ele usar nessa campanha dele, né? Então, o que estão dizendo é isso. O Trump, ele fala aqui que o Trump mudou a vida, né? Aceitou Jesus completamente, não sei o que lá, e vai ser o guerreiro de Jesus nessa eleição, né? E o Trump realmente jogou fora o discurso que ele ia fazer na convenção republicana. O Trump não é um cara particularmente religioso, embora ele seja também, né, protestante, seja cristão, mas olha a oportunidade que se abre para ele aqui com essa previsão do cara, né? De repente o discurso do Trump na convenção republicana agora vai ser exatamente nesse sentido, né, mais religioso da coisa, né? Enfim, é impressionante. Ele continua falando aqui. Primeiro, ele falou que o Trump ganha as eleições. Great, the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the. Olha ele falando que em junho muita perseguição vai ter contra o Trump por juízes e coisa e tal. E de fato a gente viu isso. Mas isso daqui é outra previsão que não dá para saber, que também não era uma coisa tão impossível de imaginar assim, né? A gente já viu muita movimentação de juízes e coisa e tal, mas lembra, ninguém sabia se o Trump iria ser condenado, né, em junho. Ele foi condenado em junho, exatamente o que ele está falando aqui, que teria muita perseguição contra ele por juízes e coisa e tal, né? Ele foi condenado, mas ainda não tem a pena dele. Through the law and all these people trying to sue him and all this stuff, but there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall, and then I saw him. E as coisas vão começar a melhorar para ele a partir do outono, né? E de certa forma foi o que aconteceu hoje. Lembra que hoje já teve um processo contra o Trump que foi arquivado, justamente depois do atentado dele, ou seja, começou a coisa a melhorar para o Trump em termos jurídicos e coisa e tal, né? Faz sentido. Winning the election through the Patriots coming out and voting, and then. Então ele falou que o Trump vai ganhar as eleições, os patriotas irão votar e coisa e tal, e vai ganhar as eleições. Gente, isso aqui ele falou em março desse ano, tá? Então, de novo, essa questão de perseguição judicial e coisa e tal, era uma coisa meio previsível, tá? O Trump meio que já estava sendo perseguido mesmo, não sei se tem muita novidade. Mas o que chama atenção nessa previsão dele é o fato de ele falar da orelha, né? A orelha certa, a orelha direita, a orelha de ter passado a poucos centímetros da cabeça do Trump, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. And then there will be a great economy crash. I saw. Isso é outra coisa que ele está falando aqui. Vai ter uma grande crise econômica. O Trump vai se eleger, mas vai ter uma grande crise econômica aí no início de 2025, né? O que ele está falando aqui, ó. They had a great economy plan, a crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great. Pior do que a Grande Depressão, e Deus avisou a ele que seria muito ruim e coisa e tal. Great dark time, but I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil, and I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping, and there was ministers and people. I don't know if they were senators or Congress people or whatever. I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. And sorry, what is the White House? But it's the Oval Office. Yeah. And they were in. Aí ele falando que com essa grande depressão vai ser tão sério, o Trump vai estar chorando na Oval Office, né, na sala lá da Casa Branca, e que aí senadores vão estar passando ali na frente, coisa e tal. Interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong on this, and then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back. E aí o Trump vai conseguir vencer essa grande depressão. Ele diz que viu a crise subindo e levando, e o céu azul aparecendo e coisa e tal. Olha só, uma previsão bastante detalhada, né? Mas tão detalhada quanto a da orelha do Trump, né? Vai ser verdade isso? Não vai ser verdade? Não sei dizer. Tá aqui, ó. Justamente ele estava nesse podcast dia 15 de março de 2024 e descreveu esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, tem esse podcast lançou essa explicação aqui do que seriam os eventos seguindo o que ele falou aqui, né? Ele diz que 2024 vai ser um ano bom, com baixas taxas de juros, as taxas de juros vão cair na primavera. Isso meio que não bateu, não, as taxas de juros continuam altas, né? Mas é um boom econômico. De certa forma, a economia está indo bem aqui nos Estados Unidos por enquanto, né? E aí, em setembro, teria a explosão da bolha, né?
E aí um grande caos econômico nos meses de inverno, em novembro de 24, ele previu que o Trump ganharia a eleição, mas viria uma grande depressão econômica. Aí em 2025, março, abril e maio seria a grande depressão, mas em maio de 2025, o Trump no Oval Office, né, na sala oval, muito cansado, pedindo perdão pela América e coisa e tal, e aí conseguiria mudar a coisa, conseguiria salvar os Estados Unidos da depressão e coisa e tal. Olha só, a orelha o cara acertou. O resto eu não sei se ele acertou não, mas a orelha ele acertou mesmo, né? Impressionante isso. Realmente, como é que esse tipo de coisa, como é que o cara conseguiu acertar? Eu fico sempre na dúvida desses troços, porque eu falo para vocês isso, né? Se você procurar uma previsão na internet, vai ter sempre alguém que falou alguma coisa que depois se comprovou verdadeira, né? É tanta gente falando tanta coisa na internet que vai ter alguém que falou um negócio. Mas esse caso da orelha é realmente muito particular, é muito precisa a descrição que ele deu do que aconteceu, né? E tem aqui um vídeo dele recente agora, falando que, olha, tá vendo, eu avisei a vocês e coisa e tal, e agora os patriotas têm que se unir por Trump e coisa e tal, Trump tem que ganhar a eleição e coisa e tal. Olha só. Lord had me last night interceding for President Trump. And he said, Brandon, they will do it today. Ele está dizendo que Jesus, que Deus, né, Lord é Deus, né, falou com ele ontem à noite, disse para ele interceder com o Trump, porque eles iriam agir ontem, ele sabia que iriam agir ontem. You must intercede, and I was up all night praying for him, and I was interceding. I mean, it was heavy intercession. And he told me, the prophecy that you gave about the ear will come to pass. E aí Deus falou para ele que para ele interceder pelo Trump, e ele rezou a noite toda para desejar bons fluidos para o Trump lá, né, para interceder junto ao Trump, e funcionou, tá vendo? Realmente deu certo a coisa, né? E então Deus falou para ele que a profecia dele sobre a orelha iria acontecer, né? And the bullet grazed his ear. It busted his ear, just like I told everybody. I saw blood flowing down his face, and the Lord said he would be spared. And when this happens, he would become radically born again because the Lord spared his life today. E de novo, ele falou a mesma coisa, a previsão dele do 14 de março, que quando isso acontecer, né, que teve o tiro pela orelha, coisa e tal, e que ele vai nascer de novo, ele vai se sentir como nascido de novo em Jesus Cristo, né, vai se radicalizar nesse aspecto, né? And he would become baptized in the Holy Ghost, radically saved by the power of God. And I'm telling you, great revivals coming to America. E que o Trump seria batizado novamente no Espírito Santo e coisa e tal. O cara tá bem, pô, BMW aqui, olha que chique o carro do cara. Enfim, e ele falando que o Trump vai ser o cara que vai ser responsável pelo reconhecimento, pelo renascimento dos Estados Unidos, né, da América. Enfim, eu não acredito nessas coisas, tá, gente? Eu acho que isso aqui foi uma coincidência, a minha natureza é ser cético mesmo, então eu respeito quem acredita que tem alguma coisa por trás disso daí, acho bacana e coisa e tal, acho que vai ajudar o Trump, certamente vai ajudar o Trump essa história toda, ainda mais se o Trump quiser tentar seguir a profecia dele, continuar a profecia dele, é uma coisa interessante mesmo, mas no final das contas, não acredito que tenha sido alguma intervenção divina ou coisa assim, o cara falou um negócio que deu certo, acabou acontecendo. Se você procurar outro tipo de coisa, vai ter alguém falando alguma coisa na internet sempre sobre qualquer coisa, né? Falando aqui sobre a mudança da cabeça do Trump, que foi realmente, ele virou a cabeça aqui, ele vira a cabeça, e aí vem o tiro, logo em seguida ele bota a mão, aqui, ele virou a cabeça, e aí o tiro aconteceu, e isso foi a sorte dele, que em seguida ele bota a mão na orelha, o tiro passaria aqui pela lateral da cabeça dele, né, destruiria o cérebro dele, mas como passou pela orelha só, não teve problema nenhum, né? Agora, outra coisa engraçada aqui nos Estados Unidos é o pessoal dizendo que o Donald Trump agora é oficialmente negro, né? Tá o pessoal dizendo aqui, o Donald Trump gravando, eu não posso tocar o vídeo por causa da questão de copyright, coisa e tal, isso dá problema, né? Mas eu vou botar o link desses videozinhos todos na descrição desse vídeo, se você quiser ver os vídeos lá no YouTube. Aí aqui tá o pessoal, Donald Trump cantando, né? Botaram ele cantando com inteligência artificial, né? Ele cantando aquela música do 50 Cent, né? Dizendo que ele é inquebrável e coisa e tal. Muito, muito bem feito, muito legal mesmo a música, né? Aqui é um comediante falando justamente que agora... Pô, peraí, o Donald Trump está sendo acusado de um monte de coisa que não fez nada, tem 34 acusações de crime contra ele, tá indo pra cadeia, atiraram nele. Cara, o cara é um negro, é oficialmente um negro, né? Eu não vou tocar o vídeo do cara, que o cara fala a palavra N-word em inglês, né, que é uma palavra complicada.
Negros podem falar essa palavra, né? Mas eu não sou negro, né? Então eu não vou tocar o vídeo de novo, vai estar o link na descrição, quem quiser. Aí ele fala que ele fala, não, eu nem ia votar nele, coisa e tal, mas pô, cara, agora a gente tem um candidato a presidente negro, né? Pô, tem que votar no cara agora, né? Aqui, ó, o Wall Street Silver também tá falando aqui a mesma lógica, né? Trump tem 3 baby mamas, tem 3 filhos de mulheres diferentes, né? Tem um mugshot, que é aquela foto na delegacia de quem vai preso nos Estados Unidos. 34 crimes, 34 acusações de crime. E atiraram nele. Pô, ele tem mais crédito de rua, né? Street credit, que é a maior parte dos rappers americanos e coisa e tal. Ou seja, esse aqui é o estilo do pessoal aqui, né? E de fato a gente vê aqui, ó, muita demonstração de patriotismo, né? Aqui, ó, um jogo de beisebol aqui nos Estados Unidos, horas depois do atentado contra o Trump, o pessoal fez questão de correr ali o diamante, né, com a bandeira americana e coisa e tal, o pessoal aplaudindo em homenagem ao Donald Trump. Rapaz, eu acho que a coisa ficou tranquila pro Trump nessa eleição, hein? Será que a previsão do cara vai ter verdadeira? E aí você fica pensando, se a previsão dele é verdadeira, do atentado, do Trump ganhar a eleição, se prepara para crise econômica. Vai vir uma crise econômica pesada no início do ano que vem, hein? Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.